som. Ei, contabilidade office entrou ao vivo. Bem, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma live da Office Contabilidade, tratando de assuntos variados, ou dos mais variados possíveis, ou que estão trazendo mais dúvidas em relação não só aos nossos clientes, ao empresariado como um todo, assim como também aos profissionais da contabilidade. Para quem está chegando pela primeira vez, só para explicar como é que funciona essa sistemática da nossa live. Eu vou expor o assunto, vou trazer algumas situações a respeito do tema proposto, e no transcorrer da live vocês podem vir a fazer questionamentos que acham pertinentes a respeito do assunto que está sendo tratado. E caso alguém não se sinta tão à vontade para falar na live ou extrapole o tempo e queira nos contatar posteriormente, você pode contatar a Office através das nossas redes sociais, certo? Hoje a temática é liderança e estratégia. Eu acho que todo mundo viu na semana passada a Cleci falando muito bem a respeito de gestão de pessoas, né? Ou coisa complicada é gerir pessoas, seja nas nossas vidas, seja nas nossas empresas, né? Então, Cleci tratou desse assunto brilhantemente e a gente achou por bem, dando continuidade a essa temática, falar um pouco sobre liderança e estratégia, que eu acredito que todo mundo perceba que são assuntos que estão entrelaçados, são assuntos que estão próximos e um ajuda de alguma forma, complementa o outro nesse processo de crescimento da empresa, certo? Como todo mundo me conhece, eu costumo iniciar um debate, uma conversa a respeito de um determinado assunto, definindo o assunto, ou seja, o tema especificamente. Então eu trouxe duas definições. Eu trouxe uma definição de liderança e trouxe uma definição de estratégia, de acordo com o dicionário, para que a gente, a partir dessas definições, a gente possa avançar em relação aos outros tópicos. Então, vê bem como é que diz, ou como é que é definido a questão de liderança a partir do vocábulo do dicionário. Ele diz o seguinte: liderança é uma habilidade inata ou adquirida de inspirar os outros, influenciando ações, decisões e comportamentos de maneira positiva. Então, quando eu li de imediato essa definição, o que me chamou a atenção foram algumas palavras. A primeira palavra que me chamou a atenção foi habilidade. Liderança é uma habilidade, é algo que o ser humano pode desempenhar. Outra característica, outras palavras que me chamaram a atenção é inata ou adquirida. O que quer dizer isso? Significa dizer que o processo de liderança ou a formação do líder pode ser algo que já vem dentro dele, ou seja, você percebe pessoas que já têm instintivamente o sentimento ou a postura de um líder. Porém, é importante se evidenciar também que liderança pode ser uma habilidade adquirida, ou seja, você pode, no primeiro momento, não ter esses pré-requisitos instintivamente, mas, por se tratar de uma habilidade, ela pode ser treinada. Você pode ser capacitado, você pode se capacitar para que efetivamente venha a ter os pré-requisitos exigíveis para ser um líder e, por consequência, exercer a liderança da melhor maneira possível. Outro ponto importante que me chama a atenção quando eu leio essa definição é a questão do inspirar o outro, né? O líder ele tem que ter essa capacidade de inspirar o outro a influenciar de alguma maneira, seja na vida, seja no trabalho, já que, como eu disse no início, essa questão do líder, você tem referências na sua vida pessoal, assim como você também tem referências no trabalho. E de que maneira essa influência ela tem que ocorrer? De maneira positiva. O líder,
de uma maneira geral, independente da forma como ele vai agir, ele sempre tem que influenciar o outro, ele sempre tem que interferir na vida do outro de maneira positiva. Eu não sei se vocês já ouviram, e a gente pode até discutir no transcorrer dessa live, um conceito que é o líder negativo. Eu acho que alguns parceiros de profissão ou até mesmo gestores de empresa já podem ou já devem ter se deparado com esse tipo de indivíduo, um líder negativo, ou seja, uma pessoa, um indivíduo que tem características que são marcantes, ou que são associadas ao processo de liderança, porém, em contrapartida, se utiliza desse sentimento de influenciar o outro de maneira negativa, ou seja, ao invés de ajudar no crescimento da empresa, trazendo um recorte específico, ele pode puxar o crescimento da empresa para baixo, a queda da empresa, já que efetivamente ele vai agir de maneira contrária àquilo que efetivamente a empresa precisa que seja feito, certo? Próximo tópico, próxima definição, estratégia. O que é que o dicionário define como estratégia? Vamos lá. Estratégia é uma palavra com origem do termo grego, ou seja, uma origem grega a palavra, que significa plano, método, manobra, usados para alcançar um objetivo. Então, assim como a gente fez em relação à definição de liderança, a gente pode também analisar alguns pontos dessa definição de estratégia. O primeiro ponto que me chama a atenção é plano, método, manobras, ou seja, é a forma como você vai pensar, o agir para que efetivamente você atinja um objetivo, um resultado específico. Então, você, contador, que tem como meta fechar o balancete da sua empresa ou das empresas que você presta serviço, melhor dizendo, todo mês. Ou seja, qual é o método, qual é o plano, qual é a estratégia que efetivamente você, contador, vai ter que estabelecer, vai ter que internalizar dentro da sua empresa, do seu escritório, para que efetivamente você venha a alcançar o seu objetivo. Da mesma forma, a gente pode pensar isso do ponto de vista de um empresário, de um microempreendedor individual. Dentro de 2 anos, eu quero ser referência dentro do meu bairro na venda de doces. Então, de que maneira você, microempreendedora, deve pensar, deve estabelecer planos, métodos, processos para que efetivamente você venha atingir esse seu objetivo, essa sua respectiva meta. Então, perceba que a estratégia ela entra dentro dessa perspectiva. É a forma com que você vai pensar, você vai estabelecer o passo a passo, fase a fase, etapa a etapa, para que você possa atingir o seu objetivo específico. E isso pode ser aplicado desde questões bem simples, bem corriqueiras do nosso dia a dia, até mega empresas que visam atingir ou que visam ser referências mundiais naquilo que efetivamente fazem. Então, apresentados os 2 conceitos referente à liderança e estratégia, fica claro que são questões associadas, ou seja, de alguma forma você, para empreender dentro do ponto de vista da liderança, você tem que ter estratégia. E a recíproca também é verdadeira. Para que você possa ter uma estratégia bem definida, tanto do ponto de vista de eficácia que está associada ao resultado, como do ponto de vista de eficiência que está associado justamente à etapa, à fase, você tem que ter um processo de liderança bem definido também. Então perceba que são conceitos que se juntam, são atrelados, de alguma forma depende do outro. Mas você também pode dizer, Diego, eu posso ser um líder e não ter estratégia? Sim, você pode ter características de um líder, mas efetivamente não atingir os objetivos específicos porque tem falhas em relação à estratégia. Diego, eu posso ser estratégico e não ter um processo de liderança? Sim, também. Você pode ser uma pessoa estratégica, ou seja, você pode ser uma pessoa muito boa do ponto de vista de pensar o processo para atingir o objetivo, porém não ter características de um líder nato. Então, é importante que se pense isso também dessa perspectiva para que liderança e estratégia eles sigam juntos ali paralelamente, porque um complementa o outro. E dentro daquele processo que Cleci trouxe muito bem da semana passada, aí é o sonho, né? Se você tem um processo de liderança definido, se você tem um processo de estratégia também bem estruturado, e isso tudo associado a uma bela gestão de pessoas, meu Deus do céu, o céu é o limite para a sua empresa ou para o seu negócio, certo?
Vamos lá, quais são as características de um líder? Vamos lá, quais são as características? O que é que um líder tem que ter, ou o que é que ele tem que desenvolver? Pois lembra que liderança não é algo que as pessoas nascem com ela, é uma habilidade que pode vir a ser desenvolvida. Então, que eu, como indivíduo comum, preciso desenvolver, preciso apurar para que efetivamente venha a ter sucesso como líder. Primeiro ponto, saber priorizar. Eu não sei quem está nos ouvindo agora, como é que é o dia a dia das pessoas, mas eu vou tomar como referência o meu. Um dia antes, eu sempre tento planejar o meu dia posterior. Então, de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou me reunir com pessoas específicas, à noite eu vou assistir um filme, enfim, isso é uma projeção. Só que muitas vezes a realidade ela não reflete a projeção. Por quê? Porque a gente sabe que o dia a dia do empreendedor, o dia a dia do empresário contábil é um dia a dia corrido, cheio de demandas, de variáveis, de surpresas. E dentro desse processo caótico, que muitas vezes é o dia a dia dessas pessoas, o saber priorizar é essencial, é importante. Por quê? É claro que dentro daquela enxurrada de atribuições, aquela enxurrada de tarefas, existem um escalonamento, né? Onde tarefas mais urgentes, tarefas medianas e tarefas mais simples. Então, o saber priorizar é algo importante que o líder ele tem que desenvolver. Dentro daquele processo de delegação, de definir a prioridade, é importante que ele tenha esse discernimento, ele tenha isso muito claro na visão dele. Para quê? Para que ele possa se utilizar do tempo de maneira assertiva, para que ele possa se utilizar da capacidade de cada um indivíduo que está associado a ele, e ter o resultado máximo sempre em busca daquele respectivo objetivo. Perceba que liderança e estratégia caminhando junto. Segunda característica, ele é um bom ouvinte. Todo mundo, quando lê algo a respeito de liderança e estratégia, vê como uma das principais características de ser um bom comunicador. Ou seja, o líder, de uma maneira geral, ele tem que saber se comunicar com as pessoas que estão em torno dele. Por quê? Porque ele tem que passar a mensagem de maneira clara, de maneira objetiva. As pessoas que estão seguindo, ou as pessoas que estão em torno daquele respectivo líder, tem que ter claramente tudo aquilo que tem que ser feito, qual a responsabilidade de cada um. Então, o ato de ser um bom comunicador é uma característica inata, é uma característica que deve estar presente dentro desse processo de liderança. Porém, associada a essa característica de falar bem, você também tem que ser um bom ouvinte, né? E o bom ouvinte aí necessariamente não está associado apenas a ouvir as pessoas falarem, é ouvir aquilo que também não está sendo dito de maneira clara, é você perceber nas entrelinhas dificuldades, entraves que estão prejudicando o atingimento do teu resultado. Então, além dessa capacidade de ser um bom comunicador, o líder ele tem que desenvolver essa capacidade de ser um bom ouvinte, não só para ouvir os anseios, as dúvidas, as frustrações, os desejos da sua equipe ou das pessoas que estão ao seu redor, assim como também de ouvir aquilo que está na entrelinha, no sentido de desenvolver o trabalho da melhor maneira possível, certo? Outra característica, ter credibilidade junto à sua equipe e a seus clientes. Isso aí é uma característica que me parece até óbvia, né? Ninguém vai seguir uma pessoa que efetivamente não acredita naquilo que ela efetivamente fala. E isso tanto no âmbito da sua equipe profissional como na vida, né? Ninguém vai lhe tomar como espelho, ninguém vai lhe tomar como autoridade, trazendo para um recorte mais específico do meio empresarial, de um determinado assunto, se não acredita naquilo que efetivamente você fala. E aí, dessa característica eu já posso pular para outra, que é a característica de busca incessante pelo conhecimento, né? O líder ou o estrategista, de uma maneira geral, ele tem que buscar incansavelmente o conhecimento sobre aquilo que efetivamente ele trata, sobre aquilo que efetivamente ele fala, porque percebam que são ações conjuntas. Se eu busco a capacitação, se eu busco o conhecimento naquilo que eu faço de maneira incansável,
automaticamente eu trarei robustez, eu trarei credibilidade para aquilo que eu faço. Eu me tornarei autoridade naquilo que eu digo e, por consequência, as pessoas que estão à minha volta tendem a me seguir. Isso é uma questão óbvia, né? Essa questão do falar, do transmitir credibilidade não pode ser algo gratuito, ou seja, não é o discurso pelo discurso. Tem que ser um discurso, mas um discurso respaldado, ciente, confiante daquilo que efetivamente você está falando, certo? Outra característica, encoraja a colaboração, ou seja, encoraja a equipe a bater as metas, incentiva, dá aquele gás que é necessário, sem sombra de dúvida. Isso é uma característica também muito marcante de todo e qualquer líder, né? Ele tem que encorajar, ele tem que delegar, ele tem que extrair o máximo de cada um dos seus respectivos colaboradores. Por quê? Porque todos têm que estar imbuídos, todos têm que estar envolvidos no atingimento daquele objetivo final, no atingimento daquela meta, ou seja, no cumprimento da estratégia. Uma das coisas que eu menciono, que eu costumo discutir em outra palestra que eu dou, que é sobre a questão de como empreender em tempos de crise, é sobre o isolamento econômico, né? Onde eu digo que ninguém, por melhor que seja, por mais capacitado, por mais esclarecido que seja, é capaz de atingir um objetivo sozinho. Ele depende de terceiros, ele dependerá de outros, ou seja, o isolamento econômico, seja em tempos de crise, seja num cenário mais favorável, nunca foi e nunca será a melhor opção. E dentro dessa lógica, encorajar as pessoas que estão ao seu redor, no sentido de motivá-las, no sentido de extrair o máximo de cada um desses respectivos indivíduos, é uma característica marcante e necessária para todo e qualquer líder, certo? Deixa eu ver uma outra característica aqui. Preza pelo compartilhamento de conhecimento e técnica. É uma coisa que eu também me deparo muito. E aí eu vou trazer mais uma vez um recorte muito nesse meio da contabilidade. Às vezes eu converso com alguns parceiros contábeis e ouço histórias, e até mesmo nessa troca de ideias, e eu vejo que algumas pessoas têm medo de repassar o conhecimento que tem, ou às vezes você pede uma ajuda, você vê que a pessoa fica meio receosa dele repassar aquilo que ela entende daquele procedimento, porque acha ou acredita que de alguma maneira você vai se apropriar daquele conhecimento, e isso pode levar a você a tirar o cliente dele, ou não fazer, enfim. Isso é pensamento pequeno, tá? Um líder que se propõe a liderar, ele não pode ter esse pensamento. Na verdade, ele tem que ter um pensamento totalmente contrário, totalmente oposto. Líder que é líder, ele tem que, além de ser seguro e conhecedor daquilo que ele está trabalhando, ele tem que se demonstrar aberto a passar conhecimento, né? Ou seja, o teu colaborador, o teu cliente, as pessoas que estão à sua volta, elas devem ser capacitadas, elas devem ser instruídas para que possam atingir aquele objetivo que foi definido. E cabe a você, líder daquela respectiva equipe, daquela família, daquele time de futebol, seja lá qual for o contexto, cabe a você formar aquela pessoa. E de que maneira você vai formar aquela pessoa? Transmitindo conhecimento, transmitindo saber. Então, líder que é líder e que não tem um pensamento pequeno, ele tem que ter essa perspectiva muito bem trabalhada, muito bem resolvida dentro dele. O conhecimento que ele tem que ser repassado, ele tem que ser transmitido. Diego, eu tenho um receio de transmitir o conhecimento, porque eu vou formar um funcionário e 2 meses depois ele vai para uma outra empresa e aí eu perdi todo o investimento. É o risco que você corre, amigão. É o risco que você corre, e é uma oportunidade que você tem de rever outras situações da sua empresa, como por exemplo a retenção de talentos, que é uma questão que eu acho que o Cleci trouxe também na última live que falou. Mas não pense pequeno, não pense dentro da caixa. Você tem um conhecimento e esse conhecimento ele tem que ser repassado, não é algo discutível. Ele tem que ser transmitido para terceiros, para as pessoas que estão à tua volta, para que efetivamente o objetivo chegue o mais rápido possível. Demonstrar motivação.
Essa questão de motivação é uma questão interessante, né? Porque, Diego, meu líder é muito motivado, mas enfim, motivação é algo muito subjetivo. O que é algo subjetivo? É algo meu, é algo seu, é algo dela, é algo dele. Enfim, eu não tenho como motivar você, né? Você, indivíduo. Eu não tenho como motivar o meu funcionário. Eu não tenho como motivar o meu cliente. Eu não tenho como motivar o meu filho. Não tenho. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto que motivação é algo subjetivo. Porém, contudo, ou todavia, eu posso criar um contexto, eu posso criar uma estrutura organizacional que de alguma forma favoreça essa automotivação por parte do meu colaborador, por parte do meu cliente, por parte das pessoas que estão próximas a mim. Só para que vocês possam entender, só para que a gente possa contextualizar. Se eu tenho uma empresa onde o relacionamento de trabalho é desgastante, onde existe muita cobrança, onde a estrutura física em que eu me encontro não é algo estimulante para que efetivamente eu possa trabalhar. Dentro desse cenário que eu acabei de descrever, é mais fácil o colaborador vir a se motivar ou se desmotivar? Eu acredito que todo mundo respondeu se desmotivar, certo? Por quê? Porque a própria estrutura como um todo que eu estou oferecendo para esse meu cliente, para esse meu colaborador, para essa pessoa que está próxima a mim, não é uma estrutura que favoreça, que estimule essa automotivação por parte dessa pessoa, desse outro indivíduo. Porém, se for um ambiente onde efetivamente as pessoas vivem de maneira feliz, o relacionamento de trabalho é um relacionamento legal, descontraído, a cobrança, ela existe, porque é algo importante que se diga também. Ambiente legal não é um ambiente sem cobrança. Não, existem metas, existem objetivos, existem regras a serem cumpridas e toda e qualquer pessoa, seja o CEO, seja o cara lá do almoxarifado, ele tem que ter muito claro, muito bem definido isso e cumprir seus direitos e seus respectivos deveres. Então, se eu tenho um ambiente legal, um ambiente favorável, é muito mais fácil, ou é muito mais coerente, pelo menos para mim, que esse funcionário, esse colaborador venha a se automotivar. Por que eu digo automotivar? Porque, como eu fiz no início, motivação ela deve partir do líder, ela deve partir da pessoa que está à frente daquela respectiva equipe, mas é algo também muito subjetivo. Eu posso fazer o que quiser, mas se a pessoa não quiser desenvolver, ou não quiser fazer, ou não quiser participar, eu não tenho muito como tratar. E também cabe ao líder identificar esses indivíduos, essas pessoas que podem estar prejudicando um contexto maior que foi definido, seja do ponto de vista familiar, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do dia a dia, enfim. E aí sacá-lo, repor, enfim, trabalhar para que efetivamente isso venha a ser resolvido, certo? Vistos os conceitos e as características de um bom líder, a gente vai passar para o próximo tópico, que é a aplicabilidade. Na verdade, eu vou fazer um ajuste aqui no cronograma que eu tinha criado. Antes de tratar sobre especificamente a questão da aplicabilidade, eu vou falar sobre os tipos de liderança, que é uma questão também que o pessoal pergunta muito. Diego, quais são os tipos de líderes que existem? Pessoal, é o seguinte, muita gente trabalha, muitos especialistas trabalham dentro dessa respectiva área do processo de liderança, como que se forma o conceito, os tópicos, as características, enfim. Tem muita gente pensando isso de maneira brilhante, e como tem muita gente pensando nisso de maneira brilhante, vários tipos ou vários conceitos de liderança surgem. Alguns dizem a mesma coisa com nomes diferentes, alguns trazem de fato conceitos novos, considerando que o processo de se gerir uma empresa é um processo que passa por uma evolução, né? Quando você pensa que gerir uma empresa na época da Revolução Industrial, que ocorre lá século sei lá qual de cabeça, enfim, e hoje é totalmente diferente, né? A realidade que Henry Ford tinha no momento da Revolução Industrial, onde ele implantou uma sistemática de trabalho, é totalmente diferente da realidade que Steve Jobs viveu no momento de crescimento da Apple. Então, perceba que esse processo de liderar, ele é mutável. Por quê? Porque ele está associado a um ambiente, que é um ambiente empresarial, que é um ambiente de negócio, também extremamente mutável. Hoje a gente tem uma realidade diferente, hoje a gente tem uma realidade
tratando ou conversando sobre temáticas importantes através de um celular, através de uma câmera, né? Recentemente, com o advento da pandemia de 2019, do início de 2020 para cá, o líder ele teve que se auto-inventar, se reinventar. Por quê? Porque as pessoas trabalhavam em home office. Como é que você lidera uma equipe em home office? Como é que você se adequa? Como é que você faz reuniões? Como é que as pessoas vão estar motivadas? Como é que você vai passar esse conhecimento? Como é que você vai deixar claro para as pessoas que estão na sua respectiva equipe o que é que você pensa, qual o objetivo final? Enfim, se já era difícil isso presencialmente, imagine isso home office. Então, assim, perceba que o líder ele tem que estar em constante processo de evolução. Por quê? Porque o ambiente de negócios vai sempre exigir exigir isso dele, né? Mas vamos trabalhar alguns conceitos que são básicos, alguns tipos de liderança que são básicos. Qual é o líder mais conhecido, né? Que meu avô, meu bisavô, minha avó, de alguma maneira, minha mãe eu não sei, porque já era um processo de evolução, mas meu bisavô, meu avô, meus avós, com certeza se depararam com esse tipo de líder. E até hoje a gente ainda tem essa respectiva perspectiva de líder, que é o líder diretivo, é o famoso chefão, né? O que é um líder diretivo? Líder diretivo é que basicamente concentra toda e qualquer tomada de decisão nele. Ou seja, todo o processo visando, toda a estratégia visando o atingimento lá do objetivo final, seja lá ele qual for, vai ser determinado por ele. Só que dentro desse processo de evolução, dessa mudança constante dos ambientes de negócios, esse tipo de liderança, na grande maioria das vezes, não cabe mais, né? Por quê? Porque hoje as relações, as formas de se relacionar mudaram. Então, automaticamente, esse tipo de liderança, na grande maioria das vezes, ele não cabe mais, certo? Mas aí por que eu digo, Diego, por que você não diz 100% não cabe mais? Opa, a gente vai ver um pouquinho mais à frente que existe um tipo de liderança que é a liderança situacional ou contingencial, né? Onde o líder ele vai se portar de acordo com a situação. Então significa dizer que você líder, você gestor, você empreendedor tem que conhecer plenamente o teu negócio, tem que associado a isso também conhecer muito bem as pessoas que fazem parte da tua equipe para que você possa definir o melhor sistema, a melhor maneira, a melhor prática de vir a liderados. Não, por isso que eu não excluo por completo esse tipo de liderança diretiva ou essa liderança mais do chefão, porque vão existir contextos, né, que exigirá de você, líder, uma liderança mais diretiva, uma liderança mais impositiva, uma liderança mais chefão. E aí chefão não é no sentido pejorativo, no sentido negativo da palavra. Não, o chefe é aquele cara que está com o chicote. Não é isso. É chefe no sentido de que ele toma as rédeas da situação e conduz aquilo, conduz as pessoas da melhor maneira possível, certo? Visto esse líder mais clássico, que é o líder diretivo, a gente vai falar sobre a liderança democrática. Olha que palavra mágica, né, rapaz? Democracia. E é uma palavra que se adequa perfeitamente a esses processos de mudança de meios organizacionais que a gente vai passando. O que é que caracteriza uma liderança democrática? Como o próprio nome já diz, democracia significa dizer um governo de todos, digamos assim. Não é tão banda voou dessa forma, mas ele quer dizer que esse líder, esse gestor, ele vai fazer uma liderança mais partindo da ouvir as pessoas, entender melhor de que maneira as pessoas pensam aquele respectivo processo. Perceba, a liderança não vai partir dele de maneira impositiva. Não, ele vai ouvir os seus colaboradores, ele vai ouvir as pessoas que fazem parte do seu meio, no sentido de liderar, atendendo às exigências, às necessidades, às frustrações, os desejos, os sonhos das pessoas que efetivamente estão junto a ele. É importante dizer que nesse processo não se confunda com outro tipo de liderança, que é a liderança liberal. O que é que vai diferir? O que é que vai diferenciar a liderança democrática da liderança liberal?
é a forma como o líder vai conduzir essa fala que vem do outro, que vem do terceiro. Na liderança democrática, o líder ele vai ouvir, vai filtrar e vai criar algo que seja mais plausível, mais coerente dentro daquele processo que ele está participando, certo? Na liderança liberal, você tem essa fala do outro, mas o processo ele aparentemente é um processo mais permissivo, é um processo mais solto, onde não é o líder que filtra e coloca uma nova posição. Não, na verdade, na liderança liberal, cada um age da forma como acha que deve agir, e dependendo da forma como isso avançar, isso pode ser um problema. Um conceito novo que o pessoal está trazendo dentro desse meio de negócios são equipes autogerenciáveis. Que palavra linda, não é, rapaz? Equipe autogerenciável é o sonho de todo e qualquer gestor. Porém, é importante que o líder que esteja à frente de uma suposta equipe autogerenciável perceba se de fato ele tem isso em mãos. O que na prática é uma equipe autogerenciável? Como o próprio nome já diz, é uma equipe composta por pessoas, por indivíduos que atingiram uma maturidade, isso é importante, viu? Que atingiram uma maturidade não só do ponto de vista técnico, ou seja, de conhecimento, como também uma maturidade profissional, uma maturidade como pessoa, ou seja, a ponto de saber muito claramente quais são os seus direitos, mas principalmente quais são os seus deveres, né? Hoje eu costumo dizer, quando eu estou em conversa, no bate-papo com os amigos, que hoje a gente tem uma ditadura dos direitos, né? Todo mundo só tem direitos, ninguém tem deveres. É impressionante. Eu não sei se vocês compartilham da mesma impressão, da mesma ideia que eu, mas essa é a ideia que eu tenho da sociedade como um todo, né? Sociedade, os indivíduos só têm direitos, ninguém tem mais deveres. E dentro desse contexto que a gente vive, né? Porque o meio social, melhor dizendo, o meio empresarial, às vezes ele pode ser um reflexo do meio social, porque é você vivendo em sociedade também, num ambiente menor, né? Quem sabe quantas horas passa no trabalho? Às vezes eu passo mais horas no trabalho do que em casa, ou com os amigos, ou vivendo socialmente, digamos assim. Então, se dentro da sua equipe você tem essa relação em que as pessoas só veem direitos e não deveres, aparentemente você tem um problema do ponto de vista de você ter uma equipe autogerenciável. Por quê? Porque você não vai ter a maturidade profissional e pessoal, ou seja, profissional daquela pessoa, para que efetivamente ela possa saber muito claramente quais são os deveres dela, quais são os direitos dela, qual é o objetivo daquele empreendimento que eu faço parte a médio, a curto, a longo prazo. Então é um conceito que é o sonho de qualquer gestor, é o sonho de qualquer líder, é você ter uma equipe autogerenciável. E esse contexto que eu citei agora há pouco, referente à pandemia, eu acho que trouxe ou forçou um pouco disso, né? Já que o distanciamento social exigiu que essas empresas ou que essas pessoas, essas equipes passassem a conduzir, passassem a se relacionar de maneira diferente, certo? Vamos lá, próximo tipo, liderança técnica. Liderança técnica é aquela pessoa que vira autoridade naquilo que efetivamente faz, aquele líder que vira autoridade naquilo que efetivamente fala, porque demonstra muito conhecimento sobre o assunto que efetivamente está tratando. Então, quando você tem uma pessoa que se destaca daquela massa referente a um determinado assunto, é tendência, é normal que as pessoas passem a segui-lo. Prova disso são os youtubers, né? os gamers. Se você for ver o Instagram, as contas de Instagram dessas pessoas, desses indivíduos, você tem um número de seguidores gigante, né? E isso faz com que eles consigam monetizar aquilo que efetivamente fazem. E isso está atrelado a esse tipo de liderança técnica, né? Ou seja, quando ele demonstra uma aptidão, quando ele demonstra ter um conhecimento muito grande sobre aquilo que efetivamente fazem ou falam, ou se destacam daquela grande massa, a tendência é que se tornem líderes e, por consequência, possam
a angariar aí uma quantidade de seguidores muito grande. O que se cobra e o que se questiona muitas vezes dessas pessoas dentro desse crivo que eu coloquei agora, dos youtubers, dos games, das pessoas que são públicas, né, consideradas públicas, são determinadas posturas, né? Eu sei que cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de expressar a sua respectiva opinião, mas tudo isso, considerando que você é uma pessoa pública ou que tem vários seguidores, pessoas que se espelham na sua atitude, e tudo isso tem que ser muito pensado, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado para que aquela ideia de liderar, do conceito de positivo, não seja uma liderança negativa e isso traga problemas do ponto de vista do projeto, do objetivo, da meta que foi estabelecida, certo? Dentro dessa questão técnica também tem a liderança carismática. O que é um líder carismático? A palavra também ela se autodefine, carisma. Tem pessoas que são muito... eu acho que todo mundo aqui teve, na sua época de escola, que tem uma menina ou um menino que é mais desenrolado, né? Que é o cara que toca o violão, é o cara que sabe se expressar, é o cara que é bonitão, a menina que é bonitona. Então, de alguma forma, isso está associado ao líder carismático. Muitas vezes você não tem nem uma técnica apurada, você não tem nenhum conhecimento tão apurado sobre aquilo ou dentro daquele contexto que você está trabalhando, porém você tem algum atributo físico ou você consegue fazer alguma coisa que outras pessoas não conseguem e isso faz com que você se destaque no meio da grande massa e passe a liderar, ou pessoas passem a lhe seguir dentro desse respectivo contexto. A gente tem muito isso dentro do meio religioso, né? Existem pastores, existem líderes religiosos, e aí eu faço comentário isento de qualquer tipo de dolo, de querer achar que um é melhor que o outro. Não, estou trazendo só um recorte específico, mas que são verdadeiros popstar, né? Se você for para a Igreja Católica, por exemplo, o primeiro dele foi Padre Marcelo Rossi, né? O Senhor tem muitos filhos, realmente. Ele conseguiu revolucionar a forma como a Igreja Católica tratava, lidava, e trouxe muitas pessoas que até então tinham se afastado. Através do quê? Através do carisma. Hoje, mais recentemente, na Igreja Católica, ainda citando esse ponto específico, Padre Fábio de Mello, né? Que padre bonitão, né, rapaz? Padre elegante, bonito. Eu vi ele recentemente na homenagem a Marília Mendonça, ele estava lá bonitão. Ou seja, quem imaginava que de fato um padre, porque a imagem de padre que a gente tinha batina, domingo, todo mundo, almoço, enfim. E hoje os padres tem padres cowboys, né? Padres que botam chapéu e bota, enfim, são líderes que de alguma forma se utilizam do conhecimento, do carisma que conseguem desenvolver para ter seguidores, para orientar pessoas dentro daquilo que eles acham que seja correto. A igreja evangélica também tem vários líderes religiosos, né? R.R. Soares tem aquele programa, adoro ver aqueles programas de televisão daqueles líderes religiosos, porque você vê que eles têm uma característica presente, que é a oratória. Eles falam muito bem, eles se expressam muito bem, eles têm um carisma muito acentuado, muito arraigado, independente de eu seguir ou não do ponto de vista religioso. Eu acho muito interessante assistir esses programas, porque você consegue ver alguns recortes, consegue identificar algumas características que são bem marcantes de líderes, e não é à toa que eles conseguem lotar espaços, estádios, igrejas, convenções, enfim, simplesmente pelo fato de serem esses líderes ou trazerem essas características de um líder carismático, certo? Outra liderança, eu vou trazer duas lideranças para finalizar esses tipos de liderança, duas lideranças que eu acredito que sejam as mais interessantes, ou as mais atuais, digamos assim. A primeira, a liderança situacional ou contagiosa. O que seria isso? É você liderar dentro do que a necessidade exige, ou seja, dentro do que o cenário exige. Então, uma liderança situacional, de alguma forma, é uma reunião de todas as perspectivas, todos os tipos de liderança. Ou seja, o cara é um líder democrático quando ele precisa ser, ele é um líder diretivo quando ele precisa ser, ou seja, o chefão. Lembra, por isso que eu não excluir por completo esse tipo de liderança, porque apesar de ser um conceito que está em desuso, é algo que deve ser colocado porque ele pode ser útil
em algum momento. Então, o líder situacional é aquele cara que vai transitar, é aquele cara que vai observar o cenário, o contexto, e aí sim se vestir da melhor forma de liderar e aplicar aquilo que efetivamente tem que ser feito. Eu, particularmente, como líder, porque eu também faço parte, eu estou à frente de um negócio contábil, eu particularmente sempre opto por esse tipo de liderança, a situacional, certo? Porque eu acho que ela é mais coerente, já que você pode ser todos os líderes em um, certo? Mas aí, como eu disse, o conhecimento, o entendimento do teu modelo de negócio, da tua vida, do teu contexto, é de extrema importância para que efetivamente você possa liderar as pessoas da melhor maneira possível e, por consequência, atingir o teu objetivo sem grandes atropelos. O outro tipo de liderança, e é uma liderança bem atual dentro desse processo de mobilidade do meio de negócios, é a liderança 360 graus. Meu Deus, que nome bonito, né? Liderança 360 graus. O que diabo é isso? Eu vou ficar fazendo, vou entrar na sala rodopiando, dando roda, feito um peão? Não. Liderança 360 graus nada mais é do ponto de vista de visão, né? De amplitude. Algo que é 360 graus significa dizer que você consegue intervir, que você consegue influenciar, que você consegue motivar dentro de uma perspectiva muito mais ampla, 360 graus. E o que significa dizer isso na prática? Significa dizer que o cara é tão bom como líder, o cara é tão excelente naquilo que efetivamente faz, que ele não só consegue influenciar as pessoas que estão diretamente ligadas a ele, como a todos que fazem parte da empresa. Então, supondo, digamos que exista um líder no setor contábil, mas o cara é tão bom que, além de influenciar os colaboradores do setor contábil, ele consegue influenciar os colaboradores do RH, ele consegue influenciar os colaboradores que estão na operação, ele consegue influenciar os colaboradores que estão no chão de fábrica. Enfim, esse cara, ele é tão bom naquilo que efetivamente ele faz do ponto de vista de liderança, que ele consegue ter essa influência 360 graus, ou seja, ele consegue influenciar numa abrangência muito maior do que inicialmente a equipe que ele está atrelado, certo? Como eu disse, são vários os tipos e definições de liderança, mas aqui a gente trouxe um recorte mais específico para a gente tratar especificamente nessa live, certo? Então já vimos o que? Já vimos os conceitos, já vimos as características, já vimos os tipos, e agora a gente só vai ratificar tudo aquilo que a gente já falou. Qual é a aplicabilidade disso? Qual é o reflexo que eu vou ter de ter um líder, de ter um bom líder dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, dentro do meu processo? É característica ou é fato que, de uma maneira geral, o mundo, de uma maneira geral, está carente de bons líderes, né? E aí, entenda isso como ou as pessoas não estão se formando como líderes, ou não estão nascendo com essa característica inata que faça você desenvolver uma perspectiva de liderança, seja também porque você tem essas pessoas, mas em contrapartida elas influenciam de maneira negativa, ou seja, são líderes, mas lideram de uma maneira negativa, ou seja, não é referência, ou não são referências de boa liderança. Então, de uma maneira geral, o mundo ele está carente de bons líderes, né? Então, é importante que se saiba isso, é importante que você desenvolva essa capacidade de liderar, que, como eu disse, é uma habilidade que pode ser adquirida. Então você pode ter algumas características inatas, mas em contrapartida desenvolver outras que até então você não enxerga em você, porque existe vaga de emprego para bons líderes. Por quê? Porque existe uma escassez. O mundo, de maneira geral, hoje vive uma escassez de liderança. E qual é o impacto que eu vou ter na minha empresa em relação ao fato de ter um líder, ter pessoas que têm esse perfil de liderança? A gente já discutiu isso no transcorrer do processo, no transcorrer da nossa live. Mas fica claro que para que eu possa atingir um objetivo, eu preciso estabelecer uma estratégia
E para que essa estratégia ela seja executada, eu preciso de pessoas envolvidas naquele processo que eu estabeleci. Fica mais do que claro que a influência de um líder, ou seja, a existência de um líder conduzindo esse processo, vai ajudar de maneira significativa. Desde os processos, desde as situações mais simples, desde as situações mais rotineiras, até os processos mais complexos, né? Uma coisa um conceito, melhor dizendo, que eu costumo discutir ou debater com as pessoas que estão ao meu redor dentro desse meio de negócio, é a questão primeiro, da cultura organizacional e segundo, do clima organizacional, que são dois conceitos extremamente importantes para que você possa ter uma empresa de sucesso. Primeiro, cultura. Cultura, como eu digo, o próprio nome já diz, ele se define. O que é? É um conjunto de conceitos, de preceitos, de itens, de definições, de regras, de moral, de ética, que assim como a sociedade ela estabelece, uma empresa também deve estabelecer. Ou seja, toda e qualquer empresa que tem como objetivo se tornar grande, se tornar uma multinacional, ela tem que pensar um processo de cultura organizacional. E associada a isso, ela tem que também pensar um processo de transmissão dessa cultura para os seus respectivos colaboradores. Porque é algo maior. Um funcionário, um colaborador que está conhecedor da cultura da sua respectiva empresa, ele tem as metas ou as prioridades muito mais definidas, muito bem claras para que aquilo que efetivamente possa ser desenvolvido. É algo muito maior do que a meta de atingimento no setor de vendas. Eu preciso bater minha meta, eu preciso vender 1000 celulares no mês. Tudo bem, eu sei que a meta é essa, mas será que essa meta ela pode ser atingida de toda e qualquer forma? Não, existe uma cultura dentro da empresa que diz que você não pode vender simplesmente sem o cliente conceder um celular para ele, né? Existe não só uma cultura do ponto de vista organizacional, como existe também uma regra social, uma legislação específica que diz que você não pode fazer dessa forma. Então perceba que o entendimento ou o conhecimento de uma cultura organizacional, ele favorece, sem sombra de dúvida, o atingimento da meta. Outro conceito que eu trouxe, que eu acho que é de extrema importância, é clima organizacional. Eu até falei um pouco de clima organizacional quando eu tratei de motivação. Eu especifiquei que motivação é algo subjetivo. Eu posso ser um baita líder, eu posso ter um baita contexto do ponto de vista de empresa, mas se você, colaborador, se você que está inserido naquele processo não está motivado, não vai rolar. Eu não vou conseguir fazer você se automotivar, porque a motivação, na grande maioria das vezes, é algo subjetivo. Mas um clima organizacional, uma estrutura organizacional favorável, vai de alguma forma lhe ajudar, se você de fato tiver interesse, a ficar motivado a trabalhar na minha empresa. Algumas pessoas falam, não, eu queria trabalhar igual a Google, né? A Google tem uma forma de trabalhar diferente, trabalhar priorizando metas, mas em contrapartida não existe aquela questão do horário fixo. As estruturas de relacionamento com os funcionários é algo mais descontraído, mais dinâmico. Excelente! Isso funciona para Google, isso funciona para Facebook, isso funciona para WhatsApp, mas será que funciona para a sua empresa? Será que necessariamente o clima organizacional que os teus colaboradores estão precisando é este? Não sei, é aquela questão que eu retomo mais uma vez. Você tem que conhecer a sua empresa, você tem que conhecer o seu negócio, você tem que conhecer o seu propósito, você tem que ouvir as pessoas. Olha as características do líder, no sentido de chegar a aquilo que as pessoas anseiam, aquilo que as pessoas esperam de você como líder. Então perceba que, além de todas essas características que a gente listou aqui agora e discutiu, é importante esses outros conceitos estarem atrelados. Cultura organizacional, clima organizacional, gestão de pessoas, liderança, estratégia. Meu Deus, isso é sonho, né? Se você tiver uma empresa que consiga reunir todas essas questões, você vai ter uma empresa que o céu é o limite. E muitas pessoas me dizem, Diego, eu sou muito pequeno, não tenho dinheiro, eu não consigo pensar
isso é coisa de Google, isso é coisa de empresa grande. Pé, errado também. O Google, a Microsoft, o Facebook não nasceram grandes, a Amazon não nasceram grandes, certo? Elas iniciaram um processo e hoje são multinacionais. Por quê? Porque de alguma forma cumpriram aquilo que efetivamente tem que ser cumprido, o checklist que tem que ser cumprido para que efetivamente você possa se tornar uma empresa grande. Ou seja, eu criei e implantei uma cultura organizacional, eu crio um clima organizacional favorável para que efetivamente meus funcionários, meus colaboradores possam desenvolver a sua respectiva atividade. Eu tenho bons líderes de equipe que fazem, motivam, que geram, que extraem o melhor daquele colaborador. Eu tenho estratégias bem definidas, ou seja, mal acabou 2021, eu já estou pensando em 2026, 2030, ou seja, é algo extremamente factível, independente de você ser pequeno, médio ou grande, basta que você queira fazer. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, em momento algum. Você pode voltar aí a live e até o final, em momento algum eu vou dizer que liderar, que agir de maneira estratégica, que implantar todos esses conceitos é algo fácil. Nunca disse isso, certo? É algo que pode depender, que vai exigir de você esforço, que vai exigir de você dedicação, que vai exigir de você uma atenção redobrada naquilo que efetivamente você vai estar fazendo. Porém, se você conseguir implantar, como eu disse, o céu é o limite, certo? Eu queria encerrar a live de hoje trazendo algumas sugestões de livro dentro daquilo que efetivamente a gente conversou hoje, que é liderança e estratégia. Livros que eu já li, livros que eu estou lendo e que de alguma forma contribuíram para que a gente pudesse ter essa conversa sobre essa temática, certo? Eu vou sugerir aqui 3 livros, na verdade. Um primeiro livro é um livro que fala sobre liderança, certo? Aqui eu posso deixar posteriormente para vocês a referência desse respectivo livro. É um livro que eu não acabei, é um livro que eu ainda estou em processo, eu ainda estou em relacionamento com ele, porque, diga-se de passagem, eu não sei se vocês leem, mas o leitor, de uma maneira geral, ele tem alguns relacionamentos inacabados, né? Um livro que você começa, para no meio, começa outro, retoma, enfim. É um livro que eu estou ainda em processo, em relacionamento, que é a liderança, como superar e desafiar outros a fazer o mesmo, né? É um livro que traz vários conceitos interessantes, ele traz conceitos na prática, ele fala sobre histórias de grandes empresas, Johnson & Johnson, a Apple, a Microsoft, enfim, ele fala bem legal dentro dessa respectiva perspectiva. É um livro que eu indico. Outro livro que eu indico, e aí é um livro que tem uma característica meio liderança, meio estratégia, meio empreendedorismo, é um livro de Samuel Honorato. E aí, de antemão, eu peço que vocês efetivamente não se choquem com o nome, com os dizeres que tem na capa, né? Que ele trata sobre o método PQP, como ligar o foda-se, né, dentro desse processo de construção da empresa. Mas é um livro que eu oriento, que eu sugiro, porque é um livro de linguagem bem objetiva, bem simples, e que traz e que aborda também conceitos interessantes dentro daquilo que a gente está conversando agora. E terceira e última indicação que eu vou fazer é, na verdade, um box com 3 livros, né? Os livros que compõem é um box sobre a essência da estratégia, certo? Esse livro, diga-se passagem, esses 2 últimos livros, diga-se passagem, são livros emprestados, né? Da minha queridíssima amiga Kerna, que eu vou devolver, já que eu ainda estou em processo de relacionamento com alguns dos livros. Mas é um compêndio aqui, um box sobre estratégia que trata de 3 livros, traz 3 livros na verdade. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, o livro dos 5 Anéis, ou dos 5 Elementos de Musashi, e A Arte da Guerra de Sun Tzu, né? Que são obras que efetivamente elas não foram criadas com esse intuito de estratégia do ponto de vista empresarial, né? Da liderança do ponto de vista
empresarial, mas quando você analisa o contexto histórico em que foram criadas e o que aqueles pensadores lá da antiguidade estavam tratando sobre esses assuntos, você consegue absorver muito conhecimento para aplicar no seu dia a dia, na sua pegada, na sua empresa, no seu negócio, na sua família, enfim, nas suas relações aí do século. Estamos no século 2021, não é isso? 2021, século 21. Ok, pessoal, é com imenso pesar que eu vou me despedir de vocês agora, porque o que eu tinha para abordar era isso, mas aí eu reforço os dizeres do início. Se alguém não conseguiu fazer uma pergunta, ou se alguém pensou algo depois da live ser encerrada e quiser trocar uma ideia, conversar, fazer um café filosófico, olha que coisa interessante, eu sempre quis dizer isso, sempre quis participar de um café filosófico, na verdade. Você pode interagir conosco da Opus Contabilidade através das nossas redes sociais, certo? No mais, um grande abraço. Para a semana, não esquece, quarta, dia 12, mais uma live imperdível com o pessoal da Office, com a nossa Cleci, que com certeza vai trazer um assunto excepcional para a gente discutir, tá bom? Um abraço, bom almoço para todos, fui!